Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como essa que a gente vai ouvir hoje com um grande amigo, um colega, um grande bombeiro. Mas antes da gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê seu like e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E um aviso a todos vocês que nos assistem, aqueles que têm interesse em serem guarda-vidas temporário, está aberta a inscrição do GVTD, guarda-vida temporário, para trabalhar na próxima temporada aqui no litoral de São Paulo e na região do ABC. Entre no site do Corpo de Bombeiros, www.cordesbombeiros.org.br, leia as instruções e faça a sua inscrição. Você, jovem, que tem habilidade aquática, venha trabalhar na temporada com o guarda-vida com o Corpo de Bombeiros. Inscrições até dia 21 Inscrições de até novembro. 21 de novembro, nos lembra aqui o nosso querido diretor, nosso Coronel Martinho. Estamos aqui hoje, então, com um querido amigo, colega de turma, Família Bombeiro, mais um episódio do Família Bombeiro, nós vamos dizer por quê daqui a pouco, o meu querido amigo Coronel Marcelo César Carnevale. Carne, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza que as suas histórias vão chamar a atenção e interessar a todos nós. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Pavão. Bom dia mais uma vez a você, ao Martinho, a todos que nos assistem, né? É uma iniciativa extraordinária que vocês tiveram, a gente que acompanha, porque aqui nessa mesa histórias são rememoradas, né? Fatos inusitados são evidenciados e isso causa uma lembrança muito positiva para nós, né? Eu, particularmente, confesso para você que eu sou uma pessoa que tem uma característica de ser uma pessoa muito saudosa. Eu tenho saudades do que foi feliz para nós, né? Mas acho que todos nós, viu, Carneguinho? Pô, a vida que a gente levou aqui foi maravilhosa. Muitas lembranças boas, mesmo nas dificuldades, a gente guarda com carinho a evolução e o aprendizado que nós tivemos, né? E por falar em carinho aqui é seu coração, vou servir aqui para o meu querido Carnevale um cafezinho do nosso Bomba Café. Muito obrigado. Que ele já conhece, é frequentador, o nosso Bomba Café, café temático aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático com memorabilia de bombeiro, fotos, imagens, materiais. Venha conhecer. Aqui, na verdade, né, Carnaval, é o ponto de encontro de veteranos, né? Os veteranos se encontram aqui, assim como o pessoal da Ativa que está aqui do lado. Venha conhecer o nosso Bomba Café, o café dos heróis. Aproveite o seu café, ô Carneguinho. Muito obrigado. Mas cadê? Vamos lá, né? Família Bombeiro, eu meio que já dei um spoiler, né? Então eu tenho que fazer, né, aquela pergunta que a gente faz para todo entrevistado, porque a resposta já é meio óbvia, né? Mas vamos lá. O que levou o pequeno Marcelinho a querer ser policial militar e bombeiro? Isso, como você disse, né, Pavão? É uma questão de referência, de vida, né? O meu pai, né, aspirante 1962 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e meu pai praticamente foi a vida inteira do Corpo de Bombeiros. Ele teve uma breve passagem no quartel do Comando Geral e eu me espelhava em tudo no meu pai, né? Meu pai é minha vida, meu professor, meu herói, tanto que a mínima homenagem que eu poderia fazer para ele é dar o nome dele ao meu filho. O Valtinho. O Walter Carnevale Neto. Walter Carnevale Neto. E espelhando-se no meu pai, desde criança frequentando os quartéis do Corpo de Bombeiros, eu lembro quando ele comandou o CIAD, o Centro de Instrução e Adestramento, lá no Barro Branco, nos idos de 79. Eu ia lá passar o dia com meu pai, eu subia no pórtico, o pessoal ficava doido lá, me olhando. E eu não tinha outro objetivo na minha vida, Pavão, senão fazer o que eu fiz. E eu dou graças a Deus, todos os dias eu agradeço por ter durante 35 anos e 3 meses realizado o maior sonho da minha vida, que foi pertencer às fileiras da Polícia Militar e particularmente no Corpo de Bombeiros. Carneiro, mas não foi só você não, né? A inspiração foi geral, né? Podemos dizer que tem mais 2 Carnevales aí. Conta essa história para nós. É isso mesmo. Nós somos em 3 irmãos, né? Meu irmão mais velho, ele se formou em 1986, mas o Marcos ele foi a vida toda do policiamento, né? Ele orbitou entre as unidades de policiamento metropolitano, ele trabalhou nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, ele trabalhou
na Escola Superior de Soldados, em Pirituba. Ele trabalhou no Comando de Policiamento Ambiental e ele terminou a carreira no quartel do Comando Geral, o meu irmão mais velho. E o Márcio, Que é o mais novo. o mais novo, da mesma forma, ele se formou na academia em 97 e ele ficou 1 ano no 2º Batalhão de Choque. Aí ele prestou o concurso para o curso de bombeiros para oficiais e desde então, a vida toda aqui conosco, e hoje, atualmente, ele é tenente-coronel e comanda o 17º Grupamento de Mogi das Bombeiros Cruzes. em Mogi. Isso mesmo. Fascinante, né? Quer dizer, pai, todos filhos homens, todos oficiais da Polícia Militar e 3 bombeiros contando o papai. Isso mesmo. Imagina minha mãe como não ficava em casa, né? Eu imagino, o cabelo em pé, né? E até tem e essa questão da preocupação, né, Pavão, do zelo da família, tem até esse fato, que meu pai, como 2º tenente... Essa história eu conheço muito. Conta, como seu pai, infelizmente, não está entre nós, a gente tem essa possibilidade de contar a história das pessoas através de outros, né? Nada melhor que o filho. Conta essa história que é realmente mágica. Isso aí é emocionante, porque meu pai, como 2º tenente, ele estava no posto de bombeiros do Belém e foi acionado por um vazamento de gás. Ele não estava de oficial de área, o que todos nós fazemos direto, né? Mesmo não estando na função precípua, a gente monta na viatura e vai. E ele não estava de oficial de área, mas ele foi junto com o então tenente Rogério. E chegando lá, eles conseguiram sanear o vazamento, era uma pensão, era próximo da hora do almoço, e as orientações foram dadas a deixar dissipar, né, o gás que estava ainda presente no ambiente. E a energia, inclusive, foi cortada. A energia elétrica, não se sabe como. Ao sair a guarnição, era um corredor, houve-se aquele barulho característico, aquele zumbido, né? E houve uma explosão ambiental dentro da pensão. Esta ocorrência incorreu no falecimento de um soldado. Um cabo ficou muito comprometida a saúde dele, né? Motivo que levou a ele ser aposentado por invalidez. E este cabo me visitou na Vila Mariana, quando era tenente lá na Vila Mariana, no 4º Grupamento de Incêndio. Ele morava em Santa Catarina, ele veio para São Paulo e quando ele soube que o filho do Carnevale estava na Vila Mariana, ele foi me ver. E o meu pai, Pavão, ele teve 70% do corpo queimado. Ele ficou internado no HM, o HM era na Rua Jorge Miranda. Jorge Miranda. É onde foi durante muito tempo o CAES. E ali do lado do museu da PM, né? E a minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho. Quer dizer, eu não estava nem no projeto ainda. E eles contam que eles estavam desenganando o meu pai. E graças a Deus foi uma recuperação milagrosa. Ele conseguiu se recuperar. E quando você via meu pai, você não percebia alguns sinais. Não, seu pai não tinha. Imagina. Nada. Alguma coisa nas costas, você percebia assim a pele. E dali por diante uma carreira, graças a Deus, vitoriosa, mas foi um fato inusitado, né? Eu quase... Não, sobreviveu. Seu pai é mais um sobrevivente dos riscos que o Corpo de Bombeiros, que os homens do Corpo de Bombeiros correm. Exatamente. Isso foi nos anos 60 ainda, Carnê? Isso foi em meados de por aí, 66, 67. 66, 67. Isso mesmo. O seu pai foi coronel no Corpo de Bombeiros, ele foi subcomandante do Corpo de Bombeiros. Ele foi subcomandante do Corpo de Bombeiros, isso mesmo. Isso já nos anos 90, não? Era 89, 88, 89. Você já lá na Academia do Barro Branco? Eu estava no primeiro CFO, né? Nós estávamos. Nós estávamos. Aliás, fato curioso, né? A turma de seu pai, você bem lembrou, tem pelo menos mais 2, né? Aspirantes 91, que são filhos de oficiais da turma de seu pai, não é verdade? Porque o meu pai é da turma de 62, né? E junto à turma dele tem o coronel Feliciano, que o filho dele, o Celso Antônio, é da nossa turma, e do coronel Bordini, que o Guilherme Augusto Bordini do Amaral é da nossa turma também. Então, 3 companheiros de turma tiveram os 3 filhos na mesma turma. É isso mesmo. Carnê, bom, perguntar o que levou o pequeno Marcelo a ser policial militar e bombeiro, não precisa falar mais nada, né? Tá respondido. Mas, bom, nós viemos juntos, né, Corpo de Bombeiro, nós somos daquela turma, né, Carnê, que nós fizemos o 4º CFO bombeiro.
Aliás, primeira turma. Primeira turma. Aliás, criação, que você já referenciou, do Coronel Feliciano, da turma de seu pai. Isso mesmo. Foi ele que nos noticiou no segundo CFO que numa questão didática e de reformulação de currículo, nós seríamos a primeira turma de 4 anos de CFO. E fizemos lá, junto com as matérias curriculares, né, da Academia do Barro Branco, as disciplinas de bombeiro aqui, né? Específicas, isso mesmo. A gente vinha uma vez por semana para cá. Né? O nosso CBO foi nesse prédio depois, né? Sim. E vamos dizer que a nossa Escola Superior de Bombeiros foi o nosso querido e saudoso quartel do Cambuci. É verdade. Lá era a nossa área de treinamento, né? O Cambuci, ele voltou a fazer um papel que lá no passado ele já tinha feito, porque a escola, né, de adestramento do bombeiro funcionou no Cambuci lá nos idos do começo do século XX, né? Isso mesmo. E aí quando a gente deixou de ter onde seu pai trabalhou, né, o CIAD, e estávamos em obra ainda da construção da Escola Superior de Bombeiros, durante essa lacuna de tempo, os treinamentos práticos eram feitos no Cambuci, né? Exatamente, nós tínhamos aquela base de helicóptero, tínhamos casinha da fumaça, piscina, pórtico, nós tínhamos tudo lá. Piscina sem aquecimento. Sem aquecimento. Quer dizer, na verdade tinha, só não funcionava, né? Com o nosso saudoso Capitão Amaral. Capitão Amaral, é verdade. Benedito Amaral, falta um nome aí, Benedito é uma coisa Amaral, fugiu agora. E ele colocou de uma forma muito inteligente, né, o auge das nossas aulas de salvamento aquático em junho e julho. Ah, sim, claro, para facilitar, né? No inverno. Isso mesmo. Muita história bacana, né, Carnê? A gente realmente teve uma história muito rica no Corpo de Bombeiros, né? E nós somos da turma, né? Eu quero que você lembre um pouco disso, né? Que pegou as inovações, né? Exatamente, materiais, a questão do resgate, né? O resgate surgindo quando a gente estava aqui, né? Foi em 1989, 90, né? Às vésperas da nossa formatura na academia, a gente ouvindo aquilo, nós chegamos a ver o Águia pousar no meio da academia e a gente vendo aquilo, então a gente já estava projetando a gente chegar num momento onde além do serviço de resgate, a importação de equipamentos e viaturas. A maior na história do bombeiro, né? Governador de uma vez só, né? Na gestão do governador Fleury. Exatamente. E aí nós tínhamos plataformas elevatórias, autoescadas, autobombas, os navios. Então isso a gente foi muito abençoado em participar dessa inovação tecnológica. E os equipamentos, né? Porque você vai se lembrar disso, evidentemente. Nós chegamos aqui, o bombeiro não tinha EPI, nada. Eu lembro da gente estagiando no CBO e ia para ocorrência de capa de chuva. Exatamente. Né? E alguns meses depois a gente recebendo capa, bota, capacete, que coisa totalmente inovadora para a época. Exatamente, uma mudança comportamental grande. E além de tudo, como você citou, os equipamentos, né? Localizadores soterrados israelense, uma série de situações. No próprio resgate, né, Pavão? Você lembra aquela tala de tração? Lembro. Né, que você, poxa, eu tive essa oportunidade. Maca a vácuo. Exatamente, maca a vácuo, né? Mástia, calça de compressão, lembra? E por conta de tudo isso, as nossas viaturas, quando chegavam nos prontos socorros dos hospitais terciários, eles desconheciam esse tipo de equipamento. Chegou a ter médicos residentes que viam uma tala inflável e já colocava a tesoura. Então inutilizavam um equipamento que poderia ser reutilizado. Era muito inovador para a época. Eu tive essa oportunidade, né, e com muita humildade fui convidado. Eu dei aula para o 3º ano de medicina da Escola Paulista de Medicina lá na Vila Mariana, da Unifesp. O reitor, à época, me convidou para que eu mostrasse aos alunos do 3º ano quais eram os equipamentos que o Corpo de Bombeiros utilizava em manobras de estabilização e imobilização. Você fez uma referência aí muito importante, né? Porque nessa época, eu acredito que isso aconteceu logo na sua saída do CBO. Você foi pro 4º GB, né? Isso, direto pro 4º GI à época, né? Na época GI, exatamente. Isso que mesmo. Era na Vila Mariana, né? Na época não era primeiro ainda, né? Quantos anos você trabalhou lá, Carlinhos? Eu trabalhei efetivamente no 4º grupamento de incêndio, foram 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu trabalhei 4 anos direto. Depois eu fui convidado pelo coronel Carquede a trabalhar no gabinete do comandante. E quando ele saiu, eu pedi para voltar para o 4º GI. Fiquei mais 3 anos. Porque eu adorava aquela área operacional, né?
E eu tive aí uma interrupção nessa carreira no Corpo de Bombeiros e eu vi isso até como uma missão. O então Coronel Jair Paca de Lima, né, a quem eu estimo muito, ele me convidou, ele me deu a missão, ou melhor dizendo, para trabalhar na Assembleia Legislativa, como assessor parlamentar. E por lá eu fiquei 4 anos. 4 anos na Assembleia. E quando eu retornei, eu fiquei mais 6 anos na Diretoria de Ensino e Cultura, onde eu aprendi muito sobre currículos, sobre concursos públicos. E a primeira oportunidade que nós tivemos, o Coronel Repúlio me convidou para retornar para o Corpo de Bombeiros de uma forma muito feliz, né? Você fez referência a um grande comandante nosso, que por sinal, Carne, eu conversei com ele ontem, vai gravar aqui o nosso podcast semana que vem. Eu estimo muito, uma pessoa muito, muito boa, e ele me deu a oportunidade de retornar. Você era capitão nessa época. Isso. E aí, aqui no gabinete do comandante novamente... Aí foi quando a gente trabalhou junto. Foi, isso mesmo. E aí na promoção, subcomandante do 2º grupamento de bombeiros. Depois eu voltei aqui, trabalhei com o Coronel Martinho no Estado Maior. E na promoção a tenente-coronel, fomos agraciados... Eu que trabalhei com você, né? Pois é. Hierarquia a mortadela não tá cortando a máquina não, ainda, né? ainda não. Mas, e eu tive minha carreira coroada de êxito. Eu agradeço muito ao Coronel Bertolini, a quem eu tenho um apreço muito grande. Que vai gravar quinta-feira com a gente. Foi difícil pegar esse homem, hein? Ah, mas vai ser um dia inédito. Vai ser um dia que eu acho que vai estourar a audiência do podcast. E o Coronel Bertolini me confiou o 1º grupamento de bombeiros, e você sabe, né? Você tem um carinho muito grande por lá também. E eu me realizei comandando a unidade mais antiga do nosso Corpo de Bombeiros, a mais tradicional, a mais emblemática. E eu fiquei durante meus últimos 5 anos lá e eu fui muito feliz. Eu acho, Carneval, eu tenho a impressão, não sei, você talvez possa confirmar isso pra gente, mas eu acho que você foi o comandante mais longevo do primeiro. Eu acredito que sim, né, Teve Pavão? gente que ficou mais do que você no comando lá. Porque... Entre todas as mudanças que houve, né? Primeiro Sim. GI, GBS, junta GI com GBS, volta a ser GBS, ainda assim, né? Companhia de salvação, enfim, se a gente for puxar lá atrás, eu não me recordo alguém que tenha ficado 5 anos no comando. Que trabalhou lá, assim, eu mesmo, né? Sim. Contando períodos contínuos, eu fiquei 12 anos no primeiro GB. Mas como comandante, eu acho que você é o recordista aí do... Porque como você disse, essa função de comando, às vezes ela é versátil de acordo com a confiança do comandante do Corpo de Bombeiros, né? Então, por vezes, você é acionado, sim, para responder a outras confianças. Confesso para você que nestes 5 anos, em 2 oportunidades, brincando, né? Tentaram me tirar de lá. No bom sentido, né? Convidando para outras... eu, inclusive. Outros desafios, inclusive o senhor comandante. Mas aí eu, de uma forma muito tranquila, disse que estava muito feliz lá, que eu estava realizado e que eu queria terminar, né, a minha... E foi até seu último dia na ativa lá. Foi mesmo, foi. Mas, Carne, é muito interessante, né, a sua história, a história dos seus irmãos, do seu pai, porque a gente já teve outras entrevistas aqui, com família bombeiro. Eu até vou te lembrar de uma, a gente trouxe aqui o Oliveira Neto, né? Que chama o pai dele, que tem uma história fantástica da passagem do Papa em 1980. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a história do legado familiar é uma coisa muito forte para nós, né? Eu me lembro nas festas dos veteranos, seu pai ainda entre nós naquela época sempre participava, você sempre o levou, o seu irmão. Cria um sentimento que eu acho que é uma coisa que todo mundo que passa pelo bombeiro tem esse sentimento, de uma grande família. Independente, né, da linhagem, no caso de vocês, mas nós nos sentimos uma família. É isso mesmo, você tem toda a razão, isso já é um chavão, né? Muita gente ouve isso, que muitos de nós, ao longo da sua carreira, passaram muito mais tempo no quartel do que na sua própria casa. Né? Independente do nosso horário de trabalho, quantas ocorrências nós tivemos, Pavão, de ficar 3, 4 dias direto na ocorrência. E não porque nós não poderíamos sair para um eventual descanso ou recuperação, é porque nós queríamos ficar. Né? Nós tínhamos isso conosco, né? E é o que você falou, a irmandade é muito forte, do coronel ao soldado. O Corpo de Bombeiros, eu faço uma correlação muito grande com o choque, por ser aquartelado, né? Então nunca se perde o respeito, nunca se perde a hierarquia, a disciplina,
mas a união, ela é diferente numa ocorrência onde o coronel, o soldado ou o sargento estão imbuídos de uma mesma função, finalidade, busca. Um tá olhando pelo outro. Isso é muito forte. Isso que você falou do meu pai é interessante. Nós temos, eventualmente, os encontros de veteranos. Né? As unidades centenárias fazem isso muito, né? Primeiro, segundo, terceiro, sexto e sétimo GBs. E a nossa Escola Superior de Bombeiros. E lá você vê isso, essa irmandade, esse amor. Eles choram de se abraçar um ao outro, recordando situações. E na oportunidade, eu, o Márcio e meu pai fomos no encontro de veteranos lá na ESB. Era um sábado. Meu pai ficou lá sentadinho, reviu muita gente, ganhou muito beijo na careca. Tava feliz, Pavão, feliz. Sábado, nós voltamos para casa. No domingo, ele se queixou de falta de ar. Fomos até a Cruz Azul. Eu me lembro bem. E 15 dias depois ele nos deixou. Ou seja, o último evento que a gente pode considerar que ele participou foi entre os amigos no encontro de veteranos. Que maravilha, né? Que dádiva, né? Que bênção, eu diria. Uma despedida, né? Para outra família dele. E eu me lembro muito bem disso, viu, Carneiro? Porque eu estava no comando da escola. Né, Isso, era o comandante lá. Não, a gente tem histórias lá de como essa do seu pai, muitas, né? E agora com esse podcast, né? Esse podcast está fazendo esse registro, né? Eu sempre digo o seguinte: a gente traz, né? Já trouxemos muitos veteranos para contar a sua história, as suas histórias com o Corpo de Bombeiros, e muitas vezes a gente faz referência àqueles que não estão mais entre nós, né? Mas a gente tem as pessoas que podem falar deles, né? É isso mesmo. E isso é fantástico, né? Memória viva. Memória viva. A gente vai deixando isso aí para a prosperidade, está na nuvem, né? Daqui a 100 anos, eu acho que ninguém mais de nós vai estar aqui, né? Com certeza, mas a história está contada, né? Está registrada aí. E nós temos muitas histórias, né, Pavão? Nós que trabalhamos juntos, quantas ocorrências nós compartilhamos, né? Sejam ocorrências emergenciais ou sejam fatos que nós fomos acionados, né? Eu destaco na minha carreira aquele acidente do Fokker Sendatam, lá no Jabaquara, né? Eu fui a segunda viatura a chegar naquela ocorrência. O primeiro, né? O de 96. Isso, de outubro de 96. Pode parecer bobagem, mas é uma coisa que tocou a minha vida pela referência que essa figura nacional era, foi que eu, confiado pelo comando, fui com 2 viaturas buscar o Ayrton Senna no aeroporto, para levá-lo à Assembleia Legislativa para o velório. Então aquilo me marcou muito, Pavão, porque nós saímos do aeroporto de Cumbica em direção à Assembleia, não tinha 1 metro que não tinha uma pessoa esperando, né, ao longo de toda a Marginal Tietê, Avenida Tiradentes, 23 de Maio, e isso tocou muito a minha vida, eu me emocionei muito naquela época. Eu imagino, todos nós, foi um processo que todos sofreram esse luto, né? Acho que todo brasileiro naquela época sofreu esse luto. E o bombeiro tem essa característica, né? A gente está na alegria e na tristeza, porque a mesma viatura do nosso bombeiro que leva um campeão olímpico, uma equipe campeã olímpica, ela leva os nossos heróis, né, na sua última viagem rumo ao descanso, né? E o Ayrton Senna foi, não só ele, né, muitos outros, mas o Ayrton Senna, sem dúvida, da nossa contemporânea, a nossa história do bombeiro, foi realmente muito forte, né? Muito, muito forte, e você citou uma coisa interessante, né? Então, no mundo, a imagem que você tem de um serviço público, se é que pode ser dizer assim, ou de uma imagem institucional, é o Corpo de Bombeiros sempre presente na alegria, na tristeza, nos momentos mais marcantes de um país. Essa organização, vamos dizer assim, está presente. A gente pode citar aqui, né? Copas, né? Vitórias em Copas, tem um arquivo histórico enorme aí, né, de imagens, né? Nessas situações, né, de tristeza, né, de partir. Eu me lembro aqui também, eu não estava nem na carreira ainda, mas eu me lembro ainda do Tancredo Neves, né? Perfeito. Né, em 1985, temos fotos aí, né, do caminhão, ali na 23 de maio, né, transportando, e cheio de gente também, enfim. Bombeiro, tem um comandante nosso, que a gente trabalhou com ele, né, no gabinete, que vai vir aqui a semana que vem, o Coronel Repúlio, ele dizia muito a seguinte frase, eu acho que você vai lembrar disso, né? Muitas vezes a última imagem que uma pessoa tem é de um bombeiro. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Na tentativa do socorro, do resgate,
infelizmente a pessoa passa e a última pessoa que ela vê nessa existência A última imagem que ele vai é o ter olhar de um bombeiro. de um bombeiro. Né? Isso é muito Eu forte. acho muito né? forte isso, né? Sempre me dá uma Ou, impacto na ou gente. também, né, Pavão, uma citação com muita humildade, mas inserida no contexto profissional, nós somos o último recurso para uma pessoa quando precisa de ajuda. Por vezes pode ser, se ela estiver enclausurada dentro de um cômodo no incêndio, só nós vamos poder tirá-la de lá. Você sabe que eu vim da artilharia do Exército, né? E a artilharia é conhecida como a última ratio regis. É o último recurso dos reis. Eu já, quase no final da carreira, eu elaborei que o bombeiro ele é a última ratio populis. É o último recurso da população, Isso mesmo. do povo. E né? Quando você imagina, como você acabou de citar aí, né, o GVTD, a pessoa que está se afogando no mar, a pessoa, como eu disse, que está no incêndio, a pessoa que está debaixo dos escombros, no desabamento, quem que vai tirar essa pessoa de lá? Qual é o fio de esperança que ela tem? Na nossa abençoada missão, né? Do que a gente treinou e foi preparado para isso. É verdade. Carneiro, vamos falar um pouquinho da sua... Você teve alguma ocorrência, trabalhou com o seu irmão? Olha, tive tanto... O papai, não porque seu pai aposentou, mas com o seu irmão eu acho que deve ter tido alguma coisa. Teve um incêndio aqui no Brás, Armarinhos Fernando, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Márcio, ele estava no CBO. Olha. Então ele foi para lá, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e é interessante isso, né, Pavão? Independente deles estarem em estágio, eu tomando cuidado para falar para ele o que ele deveria fazer sem tirar o meu foco no comandamento generalizado. Será que é porque eu também estava preocupado com ele? Né? Falei assim, calma. E de repente não deveria, mas era o meu irmão que estava ali do meu lado, né? Então acho que intrinsecamente eu fiquei preocupado também. Fiquei. Com certeza. Carneiro, seu pai viveu até você ser tenente-coronel, né? Então ele acompanhou, evidentemente, sua carreira, suas promoções, suas evoluções. Ele era um cara de dar muito conselho? Muito. E eu me espelhava muito nele, eu procurava conversar com ele. Como eu te disse anteriormente, né? No momento da ocorrência, as pessoas acham que o bombeiro é muito frio, né? Que ele não tem sentimento, e tem, né? Após aquela ocorrência do Fokker 100, eu vi o meu sargento com 22 anos de serviço sentar na escada e começar a chorar no quartel. E não teve outra, eu liguei para o meu pai. E o meu pai me viu soluçando, me viu dizendo como foi aquela ocorrência, e ele me acalmando, muito no aspecto espiritual da situação, e isso me ajudou muito. E isso foi ao longo de toda a minha carreira, né? Ele sempre me orientando, me ajudando nos momentos de decisão, nos momentos difíceis. E eu tive a felicidade, né, Pavão, de levá-lo ao Cambuci. Ele chegou a ir lá, me ver no comandamento de uma unidade que ele trabalhou. Seu pai trabalhou no primeiro? Ele trabalhou no Cambuci lá. É lá. uma coisa que eu não sabia. Ele era o que na época, você sabe? Ele era tenente. E ele trabalhou com o nosso Coronel Caldas, e ele até brinca, né, que uma vez eles saíram do Cambuci com água pela cintura. Ele saiu de bote do quartel, porque aquela era uma região que inundava muito, né? Tinha muito problema. Até os anos 90 eu saí de bote de lá também. Então. Hoje melhorou um pouco, mas bastante. Acho que nunca mais dá um palminho de água, mas igual dava lá de 1 metro ou mais de água, acho que não, graças a Deus não deu mais. Carneiro, você tem uma foto histórica do seu pai, não tem? Tenho sim, eu tenho uma foto dele, eu até tinha na minha sala, né? O Martinho tá lembrando. Em preto e branco, ele era o porta-estandarte aqui eu já vi essa no foto. comando do Corpo de Bombeiros. E o chão era de paralelepípedo, a torre de treinamento era de madeira, né? Muito parecida com aquela do Rio de Janeiro, do quartel do comando do... Comando Central. Isso, e meu pai era um porta-estandarte aqui nesse local que nós estamos. Que fantástico, né? Bom, 62, né? Seu pai veio direto bombeiro na época dele. Ele veio direto pro bombeiro, ele não passou pelo policiamento. Ele veio direto. Que coisa. Teve alguém mais da turma do seu pai que foi bombeiro, Carneiro? Da turma do meu pai, eu não tô me recordando agora. Não. Talvez. Eram turmas pequenas. Porque eram turmas pequenas, eram muito pequenas, né? E a hora que você distribuía pra rodoviária, pro trânsito, pro choque, cavalaria, praticamente era 1 ou 2 por arma, né? Eram turmas pequenas. Carneiro, eu vou virar um pouco esse assunto aqui e falar um pouco sobre
a vida após a aposentadoria. Após a reserva. Você foi um cara que se reinventou, né? Você está fazendo um negócio que eu acho muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atual atividade na reserva. O Pavão ele gosta de provocar os irmãos de turma, né? Porque ele sabe que eu falo de coração que foi muito difícil para mim passar para a reserva, né? Porque eu brinco que eu nunca trabalhei na minha vida, né? Quando você faz algo com amor, com dedicação, com seus irmãos de farda, você se realiza, não tem tempo ruim, não tem cansaço, não tem fadiga, tem novos desafios. Eu acordava feliz, Pavão, todos os dias. Não teve um dia que eu falei, puxa, tem que ir pro quartel hoje, nunca. Eu era um dos primeiros a chegar e vivia aquilo, né? Então é doloroso quando a gente passa para a reserva, que é uma situação natural, que tem que ocorrer por causa do fluxo de carreira, enfim. E foi o que o Pavão comentou. Eu acho que por esse amor que eu tinha, eu teria que me defender dessa ausência. Então, com todo respeito e admiração aos meus irmãos de farda que procuraram afazeres ligados à área, por exemplo, na área técnica, na questão da defesa civil, eu não queria mais fazer nada que diretamente me ligasse a essa atividade. É o meu jeito de me defender. E foi aí, né, que motivado pelo meu sogro, eu primeiro, né, fiz um curso de técnico em transações imobiliárias e comecei a ajudar o meu sogro na imobiliária que ele tem lá na Serra da Cantareira há 32 anos. E por conhecer essas pessoas da Serra da Cantareira, viver naquela comunidade, é que eu conheci o dono de uma cervejaria artesanal, né? Até me permita aqui, pode falar o nome? Por favor, lógico. É uma cervejaria artesanal, chama Langerwisch Bier, né? Ela existe há 2 anos e 2 meses. E graças a Deus tem tido uma boa aceitação, né, nesse predicado da cerveja artesanal. Eles fabricam cerca de 10 estilos de cervejas, tem o chopp, tem um projeto interessante que é o rótulo personalizado, né? Que um bar ou um restaurante quer eternizar a sua história, a sua imagem, rotula a sua própria cerveja, enfim. O Renato Langerwisch me convidou para trabalhar no departamento comercial da cervejaria. Mas eu acho que você é mais que isso, Carneiro. Eu vejo sua atuação lá, você é o embaixador dele hoje. E é interessante que você falou, Pavão, eu me reinventei. Imagina um militar trabalhar numa área comercial, né, de vendas, de contratos, eventos. Que é parceiro dos eventos da Fundabom. Exatamente, nós temos a felicidade de ter essa confiança da Fundabom. Fizemos o último encontro de veteranos na Escola Superior de Bombeiros. Foi um sucesso a cerveja de vocês. O pessoal gostou muito, total, né? E é um universo, Pavão, da mesma forma que as pessoas gostam de vinho, né? A cachaça artesanal, a cerveja artesanal tem os seus predicados, tem as suas histórias, muito aprendizado para se ter. E eu tô gostando. Mais do que isso, Pavão, a satisfação em conhecer novas pessoas, em ajudar em eventos, em vencer desafios, porque a área comercial aí não é fácil. E nós, num ambiente de caserna, militares, nunca nos colocamos nessa situação. Não, né? É bastante inusitado para nós. Né? Então eu tô gostando, Legal. Tá ocupando o meu tempo, tô sendo agradecido muito a eles por terem me dado essa oportunidade de aprender e poder evoluir, né, um pouquinho mais numa situação totalmente diferente. Você, na minha visão, você continua sendo o mesmo Carnevale, porque eu vou até contar um negócio aqui, você é muito humilde e não vai falar, mas eu falo. Um dos eventos da Langerwisch eu fui, você vai se lembrar, lá na Cantareira. O Carnevale, o Martinho, igual ele era no quartel, ele estava desde manobrando os carros, até direcionando as pessoas, até recebendo os donativos, porque foi um evento beneficente. Falei, caramba, cara, continua sendo... Disseram que ele pilotava... gestão de quartel, pô. Que ele pilotava drone também? Não, aí é sacanagem, pô. Eu não vou... É só quem tem carinho que fala isso pra mim, né? Que eu lançar, né, o comando de aviação do Corpo de Bombeiros. De drones. E eu ia comandar, porque começou com drones. Muito bacana. Baixinho, vamos falar, Baixinho que eu te chamo, né, cara, carinhosamente, né?
Eu quero saber, vou te fazer duas perguntas, numa só vou fazer duas perguntas. Né? Quais foram, assim, os principais desafios e dificuldades que você inventou na carreira, que você enfrentou, e quais são os principais desafios e dificuldades que você tem hoje nesse novo capítulo da sua vida? Olha, Pavão, eu vou confessar uma coisa. Durante toda a minha carreira, eu procurei estudar bastante, eu procurei me aperfeiçoar operacionalmente, eu procurei corresponder ao comando nos desafios que ele me deu. Mas eu vou confessar para você que o maior desafio que eu tive, que eu coloquei como meta para mim, foi o concurso para o curso superior de polícia, o nosso doutorado profissional, e efetivamente a conclusão desse curso. Então, eu, você, o Martinho, fizemos esse vestibular para o CSP. E para nós bombeiros, quando você tem uma questão de estudar a polícia, né, a questão do choque, a situação particular da ambiental, código ambiental, o trânsito, né? Aquilo era uma novidade para nós. Por quê? Porque durante 20 e poucos anos, a nossa área de atuação foi desastres, emergências, não foi policial criminal. Então, o estudo que nós tivemos que fazer, a dedicação que nós tivemos que ter para as provas escritas e orais, você se lembra? De ver 5 coronéis na sua frente perguntando as coisas e você tendo que responder aquilo de pronto nas diversas situações que a gente se colocou. Isso, para mim, foi o maior desafio que eu tive na Polícia Militar. Foi esse curso para que a gente pudesse concluir o doutorado profissional. Foi um grande desafio mesmo. Precisei fazer 2 vezes. Não, é uma coisa que quem não passou, né, Pavão, não sabe. Não sabe o que é. E eu acho que daqui por diante, Pavão, eu acho que o grande desafio nosso, eu não diria um desafio, né, mas é uma questão de consciência de nós termos aprendido durante toda a nossa vida sobre o que nós passamos. E hoje termos a capacidade de dar valor ao que realmente tem que ter valor, né? Nós vimos muitos amigos perecerem, nós temos notícias de pessoas que estão doentes, de pessoas que enfrentaram dificuldades sérias, e a cada dia que passa, meu irmão, você descobre que você tem que valorizar a vida, você tem que dar mais valor às pessoas, aos sentimentos e menos ao dinheiro. Você tem que descobrir que você pode ajudar as pessoas de várias formas. Esse é o nosso grande legado. Ter a continuidade da nossa vida dando valor ao que realmente vale, né? Porque esses momentos não voltam mais. E como eu comecei aqui desde o início que eu te falei, eu sou uma pessoa muito saudosa. Então eu lembro das coisas e isso nos causa muita saudade, muita lembrança boa. Valorizar um abraço, valorizar uma palavra. No encontro de veteranos, para e ouça o veterano. Ele adora falar, ele sente necessidade de ser ouvido. Lembrar da sua história, de lembrar da história. Contar a sua história. E isso é muito sentimento envolvido que eu acredito que nenhuma profissão no mundo tem o que nós temos. Não tem, Carne. A gente, só o fato de nós, né, somos da mesma turma, já estamos formados aí há 30 e tantos anos, e nós nos encontramos anualmente uma vez por ano, né? Isso, na nossa viagem anual de turma. Viagem anual, como muitas turmas fazem. E o que nós e as esposas falam? Aí, voltaram para a 5ª série. Porque nós nos divertimos, a gente dá risada, a gente se abraça. Mas volta rejuvenescido cada vez que isso acontece, né? Cada dia mais. A cada encontro de veteranos lá do Cambuci que você comentou, eu tenho exatamente a mesma percepção. Né? A gente vê lá o cara que foi cabo, sargento na década de 60, 70, 80, chega ali, vira, parece que está na prontidão ainda, né? É isso e a mesmo. gente não pode nunca parar de fazer isso, viu, Carneiro? Não. Eu, de certa forma, você está ligado a isso até hoje, né? Porque você está com um evento e você, eu tenho certeza, compartilha desse mesmo sentimento que nós temos, e a Fundabom está aí para isso também, para cada vez mais promover esse tipo de aproximação dos nossos queridos veteranos. Isso é um combustível para nós, né, Pavão? Ele nos alimenta, ele nos dá energia, a gente fica feliz de ver as pessoas, né? E dá referência, eu digo também o seguinte, Carnaval, e dá referência, porque as novas gerações que estão aí estão vendo. Então, eu costumava dizer bastante, né? Nós somos o que somos, porque fazemos o que fazemos há muito tempo do mesmo jeito. Isso mesmo. E você citou a nossa reunião de turma, imagina os nossos filhos
que durante a vida toda viram os pais com essa união, com essa irmandade, com esse respeito, um preocupado com o outro, um conversando com o outro. Nossos filhos tiveram essa referência, né? Isso é muito importante, muito importante. Canezinho, o que eu vou falar para você? Eu vou dizer que eu sou muito grato por tudo, né? Por você ser meu amigo, por nós tivemos o privilégio de sermos da mesma turma, Aspirantes 91, por termos trabalhado a vida inteira no Bombeiro juntos, né? E de, até hoje, estarmos juntos. Eu acho que a sua história, a história dos seus irmãos, a história do seu pai, é parte importante da história do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Que bom que você se dispôs a vir aqui e compartilhar com todos nós essas histórias. Fico muito feliz. Realmente, eu gostei muito desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que não poderia ser diferente. E eu deixo aqui esses momentos para você fazer as suas considerações do que você achou do nosso bate-papo. Não, achei extraordinário. Agradeço de coração, Pavão, essa oportunidade. Eu não sei se eu tive muito a acrescentar, né, ao nosso público nas palavras, mas foi de coração. Eu fiquei muito feliz porque quando eu me aposentei, né, quando eu estava passando para a reserva, os meus oficiais me presentearam com um vídeo de despedida. E eu tive nesse vídeo palavras do Silva, nosso irmão de turma comandante, e sua como subcomandante do Corpo de Bombeiros à época. Então, é um predicado a mais. E mais feliz ainda de saber que você está à frente da Fundabom, né? Essa fundação extraordinária que muito tem a crescer, muito tem a ajudar os nossos bombeiros e ajudar as pessoas também nos seus cursos, nas suas referências. Então agradeço de coração, agradeço ao Martinho, também um grande amigo, né? Um irmão que a vida me deu, que me ensinou muito quando trabalhamos no Estado Maior. E estou sempre à disposição de vocês. Sucesso para vocês da Fundabom. Já trouxe a minha esposa, a Marcele, eu já vi ela aí, aqui no Bomba Café. Esses doces aqui é problema, viu? Porque a gente vai correr lá no Horto Florestal e a gente lembra com carinho do Bomba Café, porque não é brincadeira não. Mas muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês e um grande abraço a todos os nossos espectadores e continuemos sempre juntos. Isso aí, Canê. Nossa continência pro irmão de turma. Obrigado. Tamo junto, sucesso nos seus projetos. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Antes de terminar, eu vou falar de novo. Tá aqui na nossa tela o nosso... Tá aqui, ó. Você está convocado para o nosso GVTD. Jovem, você que tem habilidade aquática, que nada bem ou já foi guarda-vida, veja essa oportunidade de ser guarda-vida temporário. Temos 600 vagas. A inscrição vai até o dia 21 de novembro. Tá aí o site do Corpo de Bombeiros, www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Aguardo todos vocês no próximo episódio. Não se esqueçam, todas as segundas e quintas-feiras, um episódio inédito. Muito obrigado e até a próxima.